Galera, vamos falar aqui um pouquinho ainda a respeito do tema, né, da responsabilidade civil. Vamos falar um pouco sobre alguns temas específicos, alguns pontos aqui que são importantes, que acabam gerando aí certa polêmica. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as implicações que podem ser identificadas aí quando o ato ilícito ele acaba gerando algum tipo de implicação à saúde da vítima. Vamos lá. O artigo 949 ele é bem claro, vocês estão vendo, né? Vamos fazer a leitura desse artigo e comentar um pouquinho. No caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Então, quando a gente está diante de uma circunstância, né, onde o ato ilícito praticado aí pelo ofensor, ele causou prejuízos à saúde da vítima, né, o ofensor ele vai ter o dever de indenizar todas as despesas relacionadas ao tratamento, né, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, eventuais consultas, tudo aquilo que for necessário. E também a questão dos lucros cessantes, né, aquilo que a vítima efetivamente vai deixar de ganhar em razão de sofrer esse ato ilícito, né? Então, quando a gente tem essa circunstância, o autor vai ser obrigado a indenizar também esses lucros cessantes até o fim da convalescença, né? Até o momento que a vítima tiver alta, né? Ela obter alta, tá certo? Então, o autor dos fatos vai ser responsável por indenizar todos esses prejuízos. Mais abrangente ainda nesse aspecto é o artigo 950. Olha lá. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Galera, aqui é o seguinte, ó. Se a lesão for uma lesão séria, que impossibilitar a vítima para o trabalho, né, uma lesão gravíssima, ou acabar trazendo algum tipo de prejuízo para que a vítima, né, possa exercer as suas atividades laborativas, o autor vai ter que ser responsabilizado, inclusive, né, pelo pagamento de uma pensão, tá certo? Que vai perdurar enquanto ele sobreviver ou a vítima sobreviver, tá certo? Então isso vai ser absolutamente aí respeitado, né, e de uma maneira muito correta, muito séria, tá certo? Lógico, essa indenização vai ser proporcional, né? Se a incapacidade for absoluta, for total, ou se essa incapacidade for parcial. E lógico, conforme o caso em concreto, a atividade laborativa que a vítima exercia antes, enfim. Todas as circunstâncias que deverão ser aí analisadas conforme as necessidades do caso. Pessoal, se a vítima não exercia uma atividade laborativa, né, ela vai ter direito a essa pensão? Não. Tá certo? Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa que faz serviços domésticos, se ela tiver que, em razão, né, da lesão, ela tem que contratar alguém para executar esse serviço no seu lugar, e antes ela não fazia, vai ser dever aí do autor da lesão também pagar pela realização desses serviços, tá certo? E no caso da vítima, pessoal, ser aposentada, como que a gente vai ter essa circunstância? Se ela já era aposentada, ela não exercia atividade laborativa, ela não vai ter direito à pensão. Mas, se ela exercer atividade laborativa complementando a sua renda, ela vai ter direito, sim, a essa complementação também por parte do autor dos fatos. Uma dúvida que pode surgir, né? E se a vítima aqui ela recebe o benefício previdenciário do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez? Pessoal, nesses casos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O benefício previdenciário, o recebimento do benefício previdenciário por parte da vítima não vai trazer a liberação do autor dos fatos de indenizar essa vítima por esses prejuízos, tá certo? Então, essa responsabilidade vai perdurar da mesma forma, tá certo?
Nesse sentido, ó, vamos só fundamentar, né, isso que eu acabei de falar para vocês. Súmulas 314 e súmula 490 do STF. Qual vai ser, primeiro, o valor dessa indenização? Vai ser o valor do salário que a pessoa recebia ao tempo, ou da sentença prolatada pelo juiz ou da perícia, né? A qual ele foi submetido, conforme que ficar mais benéfico para ele, né? E o valor da pensão, pessoal? O valor da pensão ele vai estar ligado ao salário mínimo, vai estar vinculado ao salário mínimo. Para que isso? Para que todo ano esse valor ele possa ser reajustado, tá certo? Então, súmula 490 do STF, tá certo? Se a vítima, também uma questão importante, se a vítima for menor de idade, pessoal, ela não receber ainda, ela não exercer atividade laborativa no momento do acidente, tá certo? Vai se fazer uma projeção, né, conforme a qualificação que essa vítima já tinha ao momento dos fatos, né, a sua probabilidade de alcançar aí uma faculdade, um determinado curso, enfim. Fazer um exercício, evidentemente, de futurologia, né? O que teria sido dessa pessoa se não tivesse ocorrido o evento aí danoso, né? O juiz vai se analisar todas essas circunstâncias, ver com muita cautela, né, o caso em concreto, e vai fixar um valor de uma pensão também que tem que ser pago a essa vítima, ok? Por parte do autor, né? Ele vai ter direito também a essa pensão. E agora, o pagamento tem que ser feito realmente de uma só vez? Pessoal, isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Tem precedente jurisprudencial, né, do STF, inclusive, que se o autor não puder realizar o pagamento de uma só vez, é lícito que ele faça esse pagamento mensalmente, tá certo? O importante é que a vítima ela não tenha prejuízos maiores do que os já decorrentes do ato ilícito, tá certo? Galera, um outro ponto importante para a gente destacar aqui é a questão da responsabilidade civil pela internet, né? Como que isso pode se configurar? Então, olha lá, né? Aquelas ofensas que a gente vê muito em redes sociais, né? A gente está se valendo, inclusive, de um meio importantíssimo aqui de divulgação, né? Que é o YouTube. Mas essas redes sociais também muitas vezes acabam sendo caminho de discórdia, de brigas, né? De ofensas. E além disso, né? Divulgação da intimidade das pessoas, né? Fotos, vídeos, ou ainda o envio de arquivos danificados, né? Os famosos vírus aí de computador. Como que isso a gente vai ter? De que forma que isso vai ter implicação, melhor dizendo, dentro do âmbito da responsabilidade civil? Pessoal, no caso do vírus, os vírus que são enviados, né? Como que a gente vai ter essa responsabilização? Essa responsabilização vai ser subjetiva, ou seja, vai ser apurada a culpa de quem encaminhou o arquivo, né? Se essa pessoa tinha intenção de encaminhar um arquivo que estava danificado. Como que a gente vai apurar isso, né? Pelos procedimentos que essa pessoa utiliza no seu computador, se ela utiliza um bom antivírus, se ela utiliza de regras de segurança adequadas. Então, são todas circunstâncias que devem ser levadas em consideração, tá certo? No caso do provedor de internet, né, naquele portal tem uma grande quantidade de informações dos seus provedores. Se dentro desses provedores houver o trânsito, né, de arquivos com vírus e isso causar prejuízo aos seus assinantes, ele vai ser responsabilizado objetivamente, tá ok? Importante a gente destacar isso. Pessoal, um ponto também que gera muito conflito, né, a questão das ofensas aí, que a gente vê normalmente em redes sociais. Então, violação à honra, à vida privada, à intimidade das pessoas, né, divulgação de fotos, de vídeos. Como que a gente vai tratar dessa circunstância? Lógico que quem causa, né, quem torna esses conteúdos públicos, por exemplo, quem faz um texto e publica em uma determinada rede social ofendendo uma certa pessoa, ou divulga a foto de uma certa pessoa em uma circunstância íntima, tá ok? Ou uma circunstância que pode trazer algum tipo de lesão ao seu patrimônio, à sua dignidade, né? Quem torna isso público, sem dúvida alguma, vai ser responsabilizado por indenizar os prejuízos morais e, às vezes, até patrimoniais que são causados, né? Imagina só um grande ator, uma atriz, que tem uma
uma foto, um texto, algo que seja divulgado que cause aí um transtorno à sua moral, né? Isso vai trazer prejuízos, inclusive, no exercício do seu trabalho, né? Então, a gente vai ter um dano patrimonial também. Nesse caso, evidentemente que, acho que isso aí não resta, é bem claro, não resta dúvidas, que quem publica, quem divulga essas informações, quem é o autor dessas informações, vai ser responsável por indenizar. Agora, e quem torna também, leva isso à frente? Por exemplo, no caso do Facebook, né? Quem curte, quem compartilha, né? Uma foto, um vídeo ou mesmo um texto que está trazendo ofensa a alguém. Galera, deve ser analisado com muito cuidado, porque quem faz isso vai estar tornando esse documento ainda mais público, né? E vai estar sendo responsabilizado por levar isso ao conhecimento de outras pessoas. Então, lógico que de maneira proporcional, mas a gente pode verificar uma indenização, né? Uma responsabilidade pela indenização causada à vítima. Tá certo? Então isso vale qualquer tipo de meio de comunicação, né? De rede social, por e-mail, né? Hoje a gente tem um WhatsApp, por exemplo. Quem for responsável por compartilhar essas informações e deixar isso mais ainda, o conhecimento de mais pessoas ainda, pode ser responsabilizado por indenizar, tá certo? Galera, quando a gente tem também ofensa que é veiculada, no caso por portal de internet, por blog, né, uma determinada pessoa vai e escreve um texto ofendendo uma personalidade ou alguma outra pessoa, isso é publicado num blog ou muitas vezes um portal famoso, né? Quem vai ser responsabilizado? O portal, e de forma objetiva, tá certo? Ele vai indenizar a vítima aí dos prejuízos morais e ou patrimoniais causados, tá certo? Interessante a gente destacar. O STJ, pessoal, desculpa, o STJ, ele traz pra gente uma análise também de alguns pontos interessantes. Olha lá. Quem viabiliza a elaboração de páginas na internet ou de redes sociais é responsável por seu conteúdo, respondendo por eventuais danos causados a terceiros. Responsabilidade, inclusive, objetiva. Estão vendo ao lado aí o número do precedente, né, jurisprudencial. Então, quem viabiliza a elaboração de página na internet e a sua postagem, né, é responsável pelo seu conteúdo de forma objetiva, né? Outra análise aqui, um outro precedente do STJ. A empresa provedora não tem obrigação de fiscalizar todo o conteúdo que transita pelo site. Somente será responsabilizado se tomar ciência do conteúdo ilegal e nada fizer. Então, se alguém fizer uma publicação lá que seja ofensiva, que esteja causando prejuízo a alguém, e alguém vai e comunica ao provedor de internet, e mesmo assim ele não toma nenhuma medida, aí sim ele vai ser responsabilizado. Serviços que realizam buscas pela internet, como por exemplo o Google, não podem ser responsabilizados por propiciar acesso a conteúdo ilícito ou ofensivo, tá certo? Porque acima, né, do bloqueio, né, de informações aí por elas serem ofensivas a terceiro, está o direito da liberdade de informação. Então, a responsabilidade não vai ser do site de buscas na internet, mas sim de quem hospeda, né, essas informações aí, quem é responsável pela página onde essas informações estão. E o provedor de e-mail não responde objetivamente por ofensas veiculadas através do seu envio, né, do envio de informações por esse e-mail, por essa forma. Também não respondem pela impossibilidade de individualizar o autor do e-mail, porque, né, a mensagem pode ser identificada através do IP, né, do código de identificação do computador, e também se presume que os meios que se utilizam para identificação do usuário da conta, né, do e-mail já é adequado, já é o que se pode ser considerado como justo, tá certo? Então o STJ ele tem esses exemplos aqui, acho que é legal a gente ter isso a título de conhecimento. É um tema muito novo, deixo desde já ressaltado, a gente pode ter algumas informações, algumas decisões já diferentes, tá certo? Mas hoje, em regra, é dessa forma que esse tema é tratado. Galera, outro tema importante, né? E infelizmente vai ser tratado de uma maneira bem resumida aqui, então eu peço desde já a compreensão de vocês. Responsabilidade civil automobilística, né? Responsabilidade civil causada por acidente de trânsito. Quem vai ser responsável? Aquele que der causa, aquele que agir de maneira dolosa ou culposa. Então, em regra, a gente vai estar diante de uma responsabilidade subjetiva. Tá? Agora,
E no caso daqueles acidentes que ocorrem por motivos alheios à vontade da vítima, por exemplo, um defeito mecânico, um mal súbito do condutor, né? A vítima, ela vai ficar no prejuízo? De maneira alguma, tá certo? Nesse caso, vai se aplicar ao trânsito a chamada teoria do risco. Então, se entende o seguinte, que aquele indivíduo que está transitando com o seu carro, mesmo que ele esteja andando de maneira correta, não infringindo nenhuma regra de trânsito, ele vai ser responsável por prejuízos que vierem a causar a terceiro, mesmo que ele não tenha culpa, tá certo? Ele assume o risco em razão de se utilizar do veículo automotor. Isso também acontece, pessoal, por exemplo, quando um veículo se envolve num acidente, ele recebe uma colisão, né? Esse veículo andando de maneira correta, sendo conduzido de maneira correta, cumprindo as regras de trânsito, e em razão dessa colisão, esse veículo acaba aí colidindo com um terceiro que nada tinha a ver com a história, tá certo? Esse proprietário desse terceiro veículo vai ter o direito de pleitear a indenização contra, primeiro, o causador do acidente, né? E segundo, contra esse indivíduo que acabou atingindo, né? Mesmo que involuntariamente, né? Então, eu tenho lá uma situação de trânsito onde tenho dois carros transitando em sentidos contrários na via, e um desses carros realiza uma ultrapassagem no local proibido, atinge esse outro veículo que estava andando de forma correta, razão do acidente ele perde o controle e atinge um terceiro. Esse terceiro vai poder entrar com uma ação de reparação pelos danos patrimoniais ou morais que ele sofreu contra o veículo causador do acidente e contra esse segundo veículo. Esse segundo veículo, mesmo que se apure que ele não tem responsabilidade alguma também pelos fatos, ele vai ter o dever de indenizar esse terceiro, né? E depois vai poder pleitear o ressarcimento dessas despesas perante o primeiro condutor, tá certo? E lógico, né, quando a gente fala também de responsabilidade civil automobilística, eu não posso deixar de tratar do contrato, né, de transporte de pessoas e coisas. Isso já é um tema de direito dos contratos, um pouquinho fora daqui. Mas só importante a gente destacar aqui. É uma responsabilidade objetiva. Quem transporta pessoas e coisas tem a obrigação de fazer com que essas pessoas ou esses bens cheguem sãos e salvos no seu destino. Tá certo? E por fim, pessoal, a responsabilização civil e os seus aspectos relacionados aí à área penal. Olha o que o artigo 935 fala para nós. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Pessoal, é o seguinte, se a gente tiver uma sentença criminal, né, um processo crime, um delito que foi praticado, né, e esse delito causou um prejuízo a um terceiro, na razão desse delito. Vamos imaginar lá um delito de homicídio, né, a pessoa morreu e os seus familiares estão pleiteando uma indenização perante o autor dos fatos. Pois bem, a gente vai ter o processo criminal. Se no processo criminal esse cara for condenado, ficar comprovado que ele praticou os fatos, a autoria desses fatos não vão poder mais ser discutidas no âmbito civil. Então ele não vai poder falar, não fui eu. Não. O que vai ser discutido é o tamanho da indenização, apenas isso. Agora, se ele for absolvido, a gente tem algumas questões, tá? Por quê? E aqui eu me permito trazer o artigo 386 do Código de Processo Penal. Se ficar comprovado que esse cara não praticou o crime, e eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu estou dizendo aqui, ficar comprovado que ele não praticou o crime, ou que o crime não aconteceu, tá certo? Ou que ele não teve participação nenhuma, né, no delito, quer dizer, a gente afasta completamente a responsabilidade aqui do suposto autor. Ele não vai ter responsabilidade no âmbito civil, que é o inciso 1, né? Olha lá. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. 1. Estar provada a inexistência do fato. 2. Ou melhor, 3. Não constituir o fato infração penal. 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, o fato não ocorreu, ou o fato não é crime, ou o réu não, de maneira alguma, concorreu para a prática do delito, né? Ele não participou, ele não tem vinculação alguma. Isso ficou comprovado, ele não vai ter dever de indenizar a vítima aqui, porque ele não tem relação nenhuma com o ato ilícito. Agora, se ele for absolvido por falta de provas, ou seja, né, a gente tem que lembrar que no direito penal
no processo penal, melhor dizendo, a gente tem o princípio do indúbio pro réu, né? Se houver dúvidas por parte do juiz da participação desse cara no delito, ele pode ser absolvido. Então, se ele for absolvido em razão disso, por dúvida, como a gente tem no inciso 2 aqui, ó, não haver prova da existência do fato. 5. Não existir prova ter o réu concorrido por infração penal. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. 7. Não existir prova suficiente para condenação. Nesses casos onde não há prova suficiente, a vítima, né, ela vai poder, os seus representantes legais, vão poder pleitear no juízo civil que essa circunstância seja comprovada e no juízo civil eles sejam responsabilizados por indenização. Tá certo? Meus amigos, era isso que a gente tinha para tratar a respeito desse tema com vocês. Agradeço mais uma vez de coração. Fiquem à vontade para interagir conosco através do nosso canal no YouTube, né? Comentem, deixem as suas sugestões, eventuais dúvidas, também estou aqui para responder na medida do possível. Também interajam conosco em nossa fanpage no Facebook, procurem lá, @professor José Eduardo, tá certo? Fiquem à vontade para interagir conosco. Grande abraço a todos e até a próxima.